O programa Ou Não de hoje está com o formato que fez mais sucesso. Isso mesmo, Guilherme, relembrando o tempo do Tu e Galinho. Hoje o programa vai ser só futebol, mulher, game. Só que não, né? Vamos ter uma entrevista muito especial com a nossa colega aqui da PP, Vanessa Sanchotene. E também vamos falar sobre um trabalho muito massa feito pela minha turma do 4º semestre. É ou não, chegou com muita curiosidade para a sua noite. Bruno, tu sabe o que é sociedade invisível? Não tenho a mínima ideia, Guilherme. Na cadeira de pesquisa de opinião, a gente buscou entender um pouquinho mais sobre o que é sociedade invisível. A cadeira do 4º semestre é ministrada pela professora Cláudia Souto. Fiquei sabendo que rolou até uma excursão para a Boca do Monte. Isso aí, a gente buscou entender um pouquinho mais sobre a vida de profissionais que são pouco valorizados na nossa sociedade. Mas vamos parar de falar e mostrar para a galera aí de casa como foi esse trabalho. Estou aqui com os colegas do 4º semestre da cadeira de pesquisa de opinião ministrada pela professora Cláudia Souto. A gente vai falar um pouquinho sobre um trabalho bem bacana que a gente fez, que é sobre a sociedade invisível. Eu quero perguntar para cada um de vocês qual o tema do trabalho de vocês, qual que é o profissional que cada um de vocês analisou. Arthur. O tema então era invisibilidade social e o tema do meu grupo foram seguranças. Nathalie. O meu era sobre cobradores e motoristas de ônibus. Eduardo. O meu eram os carregadores de água. Meu tema era artistas de rua, voltado para a área de artesãos. O meu era serviços gerais. O meu trabalho também era eu e o Johnny, e a gente falou um pouquinho sobre os carteiros. No caso, como era de segurança, a gente teve um ramo bem grande, né? Então, segurança de shopping, segurança de banco, polícia militar, os brigadianos que fazem, que estão na rua, fazem as rondas na rua. Também teve a questão de seguranças de estabelecimentos separados, seja uma loja, cursinhos também. Mas a gente pegou o foco mais foram seguranças de banco, seguranças de shopping e de supermercado. Foi o nosso... Arthur, e como que foi assim, o processo de produção? Quais foram as dificuldades? A gente sabe que para segurança é um pouquinho mais difícil de encontrar o cara que queira falar, porque eles têm algumas restrições, né? Então, como que foi? Explica um pouquinho pra gente aí. Pois é, assim, a questão de segurança é que eles não podem aparecer, não pode ter nome, não pode ter foto, não pode ter vídeo deles em si, né? No estabelecimento, no local de trabalho. Mesmo fora do local de trabalho, eles também não quiseram nos dar entrevista. Então, o que a gente fez? A gente teve um diálogo com eles, conversou, e a partir da conversa, a gente tirou os nossos dados. Tu foi pra Boca do Monte, fez um trabalho quase que turístico, assim. Fez um meio entre a cidade de Santa Maria e um pouquinho retirado que é a Boca do Monte. Explica um pouquinho do teu trabalho também. Bom, eu moro na Boca do Monte, né? Então, eu conheço... A gente é um lugar pequeno, então todo mundo se conhece. E aí eu fui na casa do motorista e aí eu combinei com ele pra gente gravar, né? Então a gente gravou e só que a gente acabou mostrando um outro lado, porque lá na Boca do Monte, como todo mundo se conhece, o pessoal, o cobrador e o motorista, eles acabam não sendo invisíveis, porque a pessoa entra, ela sempre cumprimenta, dá bom dia, porque já conhece. Então é um lado diferente, sabe? A invisibilidade social lá não tem, porque eles são conhecidos de todo mundo e todo mundo se conhece, se cumprimenta. Então a gente mostrou o outro lado. O trabalho de vocês eu achei interessante porque, assim, se tratando de vendedor de água, ele é um cara que sai de moto, é um cara que tem uma profissão que todo mundo vê como bem dura. E eles não se sentem invisíveis. Eu achei muito importante isso, que eles se mostraram bem felizes com o trabalho deles e se acham importantes para a sociedade. Explica um pouquinho dessa parte, assim, que eu achei que foi um viés totalmente ao contrário do que foi proposto pelo trabalho. Mostrar a invisibilidade e vocês mostraram que os caras têm uma dignidade naquele trabalho. Sim, como tu mesmo já disse, eles falaram que consideram o trabalho deles fundamental para a sociedade, assim como gari, como carteiro, como qualquer outro. E eles não se sentem invisíveis. Falaram que nunca sentiram nenhum tipo de preconceito, nunca sofreram nada com os clientes lá. Tem uma relação super boa. Meu trabalho foi eu e o Eduardo. A gente, era artistas de rua, né, e já era limitado para artesãos. Então, a primeira coisa que nós vem na cabeça, os hippies do calçadão. E depois, durante o trabalho, eles ainda nos explicaram, não, longe de ser hippies. A gente conheceu um pouco a história deles. A gente dividiu em 2 dias, né. No primeiro dia a gente foi conversar com eles, conhecer a história deles, só que sem câmeras, né,
porque a gente ficou meio pensando assim, não vamos chegar, 2 caras chegar lá, abordando, cheio de câmera, tripé. A gente pensou que eles iam se sentir meio... Ainda, quando a gente conversou com eles, assim, no primeiro dia tinha em torno de 5, 6, e eles aceitaram na boa dar a entrevista para nós. A gente conversou ali com o Richard, um senhor de 43 anos. Senhor, ele se identificou como senhor, né? O cara, assim, muita gente boa. Nosso trabalho de 10 minutos ali, uns 4 minutos a entrevista dele, só que foi muito mais. A gente conversou com ele, eu acho que meia hora, mais ou menos. E a história dele é fantástica. Cara, o nosso tema foi serviços gerais, né? E aí a gente escolheu aqui falar com as 2 senhoras aqui que trabalham aqui na Unifra, aqui, que fazem a limpeza do nosso prédio. E aí foi a dona Sônia e a dona Carmen, e foi sensacional. A professora deu o trabalho na segunda-feira, na própria segunda de manhã mesmo. A gente foi falar com elas, ver a disponibilidade para não atrapalhar o horário nem nada. E elas foram super atenciosas. Na outra semana já, a gente já falou com elas. A gente resolveu fazer o estilo do nosso vídeo, foi um bate-papo, assim, algo mais informal. Até pra elas não se sentirem, sei lá, às vezes na frente de uma câmera o cara fica um pouquinho mais travado, assim. Mas foi show de bolas, bastante orgulhosa do trabalho aqui, da Unifra. Então teve alguma dificuldade para produzir o trabalho de vocês? Pois é, cara, isso daí foi uma parte boa até disso daí, porque não teve tanta dificuldade, assim. Por mais que elas tivessem que tá limpando, mantendo organizado, assim, elas conseguiram uma brechinha ali de uns 15, 20 minutinhos e deu bem para fazer o trabalho. Até observando os trabalhos dos outros colegas, eu acho que a gente não teve as mesmas dificuldades, porque eles aceitaram, teve aqueles que não aceitaram dar entrevista, mas eles aceitaram na hora, assim, foi bem tranquilo. A dificuldade que a gente teve é que a gente falou primeiro com outra empresa e a gente não conseguiu marcar uma visita, marcar um horário para falar com eles. Mas depois, com a Taborda Teleágua, deu tudo certo. Em uma tarde a gente fez praticamente todo o trabalho. A gente teve um pouquinho de dificuldade em relação ao tempo, né? Como foi eu e a Carol, daí a gente pegou um ônibus aqui no centro e desceu lá na Boca do Monte. A gente tinha um tempo, assim, de meia hora, 40 minutos para gravar todo o trabalho, sabe? Porque ele já tinha que sair, já tinha que vir para a cidade de novo, né? Então foi a nossa dificuldade maior foi em relação ao tempo. O único problema que teve foi a questão que eles não podiam aparecer, né? Mas o processo em si foi super tranquilo. A gente fez a pesquisa pela internet, aí depois a gente saiu para conversar com os seguranças e depois só pegou algumas imagens da cidade, assim, foi uma coisa bem rápida mesmo e gravou o áudio para botar por cima. Como que tu, Arthur, tu vê o profissional que tu fez antes, tu tem uma diferença que tu consegue ter essa distinção? Eu não sei se a minha visão mudou muito, mas eu pude perceber pelo menos qual era a visão deles, né? O que eles achavam disso, se realmente as pessoas não cumprimentavam, eram mal educadas ou se elas eram mais de boa, assim. Eu tinha essa visão, eu achei que fosse, assim, porque como eu tenho contato lá, eu sempre entro no ônibus e cumprimento o cobrador, o motorista, sabe? E recebo isso também. Eles falaram, né, que não se sentem nem um pouco invisíveis, têm uma boa relação com os clientes, eles têm, claro, eles têm casas que eles só vão, fazem a entrega e saem. Pô, totalmente diferente do que a gente estava pensando. Tanto uma conversa com o senhor Richard aí, fantástico, entendeu? Então nos abriu muito mais, a gente conheceu a história dele, tem família, tem filhos, eram 4, 5 filhos, e ele viaja para ver os filhos também, entendeu? E a gente tinha essa ideia limitada, e os caras devem ser fechados, ficam ali o dia inteiro vendendo, fazendo a arte deles, vendendo. O nosso foi bem tranquilão mesmo, como tu disse, assim. Elas falaram que todo mundo respeita bem elas, e elas também, elas tentam manter isso aí, esse clima família, assim, entre elas, os alunos, enfim, a instituição. Então eu queria agradecer a vocês, os queridos colegas aqui que compareceram. A gente sabe que tinha mais grupos que hoje não puderam mandar um representante, não puderam vir, mas eu queria agradecer a vocês mesmo por a explicação que vocês deram aqui de como foi o processo do trabalho. E galera, brigadão. É isso aí. Valeu. Além de bons publicitários aqui no curso, nós temos uma campeã de taekwondo, uma campeã brasileira. Isso mesmo, Guilherme. A Vanessa Sanchotene vai nos mostrar como é a vida dela fora da universidade. Roda aí. Meu nome é Vanessa Alves Sanchotene, tenho 19 anos, curso 4º semestre de Publicidade e Propaganda. Já escrevi um livro, lancei na Feira do Livro de Santa Maria. Eu sou lutadora de taekwondo, faço parte do programa Papo de Galo. Estou participando do novo quadro do Ou Não. Eu já tinha feito judô, já tinha feito karatê, kung fu. Eu sempre gostei de artes marciais, mas até então não tinha me apegado a nenhuma, assim, de uma forma
tão grande quanto eu me apeguei ao taekwondo. Foi realmente amor à primeira vista por aquela arte marcial. É o esporte que desde então eu me dedico inteiramente. Agora em agosto, dia 30, eu saí campeã brasileira de taekwondo na categoria Combat. Foi uma experiência bem interessante para mim, porque tirando a faculdade, eu acho que taekwondo é a minha maior paixão, assim, e sinceramente eu não sei exatamente o que seria de mim se eu não tivesse o taekwondo para extravasar quando fosse necessário. Meu plano agora, o próximo torneio é em Camboriú, então estou me preparando para isso no momento. Mas creio que ano que vem, que eu já vou ir para o próximo grau de instrutora, colarinho vermelho e preto, então para poder agora realmente assinar minha carteira como instrutora de taekwondo, eu vou ter que ir para o Pan-Americano, fazer o seminário lá, participar. Foi no ou não que eu comecei a escrever roteiros, fui aprimorando o que eu já sabia e saí de lá para ter uma nova experiência, agora não na TV, mas na rádio. E está sendo muito divertido até então, agora não só escrevendo as pautas, mas também participando da mesa ali na hora do programa, isso é muito divertido. Espero retornar ainda no final da faculdade. Eu já disse que eu tenho muita vontade de voltar para o não ainda, para finalizar lá. Mas, por enquanto, eu tô no Papo de Galo e eu tô adorando aquilo. É um programa divertido, é um programa que a gente se diverte, tem muita zoeira, tem muita risada. Às vezes até a Angélica tem que dar uma controlada na gente. Mas a grande importância eu acho que tá nisso, sabe? É tá ali, interagir um com o outro. Mas, sinceramente, 2 semanas atrás, eu não tinha ninguém, tá? Eu não tinha ninguém. Até que eu conheci uma certa pessoa no 12º Fórum de Comunicação, né? Tu vê como as coisas começam. Foram 3 dias, digamos, de melhor conhecimento. Era uma pessoa que eu já conhecia e é meu bicho. Geofert, para quem não sabe. Meu namorado agora, a gente, como um acordo, decidiu colocar a aliança. É uma coisa que eu admito, eu acho muito fofo isso, eu acho uma coisa realmente, um símbolo muito legal, sabe, de um relacionamento sério. Eu estou muito feliz. Eu comecei muito cedo escrevendo poesias e fazia rascunhos de livros, criava histórias, inventava. Esse livro mesmo que eu lancei nem era para ter sido lançado. Eu dei para minha mãe ler e ela simplesmente achou aquilo bom demais para ficar simplesmente no papel. Então a gente decidiu lançar. Não para necessariamente vender, mas para mostrar para quem quisesse ler um romance policial escrito na época por uma garota de 15 anos, eu acho que eu tinha. Teve uma boa repercussão até para primeiro livro lançado. Saiu bastante livro, coisa que eu não imaginava que fosse sair. Achei que só amigos, colegas de cursinho na época fossem lá, mas apareceu bastante gente. Conheci muita gente da área também, escritores também. Aprendi bastante coisa com eles e sinceramente, estou num projeto para a continuação daquele livro. Pretendo lançar o segundo. Se cuida aí, galera. Vanessinha Karate Kid. E só para lembrar, quem quiser participar desse quadro, basta entrar em contato inbox com a página do programa ou não. E também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Facebook Programa ou não, ou YouTube Equipe ou não. E também pode nos acompanhar às terças-feiras às 23 horas, nas quintas às 23h30 e nos domingos às 23h25. É isso aí, galera. Tchau. Feito. A Déia assim, ó, tipo, tá na 1, a Déia pega esse atiro pra cá. Daqui a pouco aparece metade dela. Diz que o dia que ela não veio... Isso aí é bullying, ele baixou a câmera só porque eu sou menor que a mulher. Mas vamos... Com a nossa... Eu tô olhando pro horizonte. Onde é que eu fui amarrar meu burro? Barbada, né, bro? Volta, sem Déia. TP.